Oi, alunos! Na aula de hoje faremos História no livro de atividades, retomando alguns conteúdos que estudamos na unidade 7 e na unidade 8. Então, quero que vocês peguem o livro de atividades, abram na página 71, unidade 7, Transformações Urbanas e Migrações Internas. Então, número 1. Lê esta imagem que representa um espaço atual e os seus elementos. Então, vocês vão fazer a leitura dessa imagem e após tem algumas perguntinhas. Então, letra A, escreva o nome dos elementos de infraestrutura que foram representados. O que tem de infraestrutura nessa imagem? E B, há cerca de 150 anos não existia energia elétrica no Brasil. Contudo, havia outros elementos urbanos. Leia novamente a ilustração e escreva o nome de um elemento de infraestrutura que poderia fazer parte de uma cidade do passado. Observem ali. O que tem ali nessa imagem que poderia fazer parte do passado? 2. No passado, nas cidades sem energia elétrica, como funcionava a iluminação pública? 3. Estudamos que as primeiras usinas hidrelétricas surgiram há mais de 100 anos, como a usina de Marmelos. Agora, imagine esta situação relacionada à energia elétrica. Então, uma fábrica de tecidos aumentou sua produção por causa da energia elétrica e está contratando novos trabalhadores. Alguns imigrantes que procuravam por trabalho e melhores condições de vida ficaram sabendo dessa notícia. Assim, se deslocaram para a região onde se encontra a fábrica e começaram a trabalhar nesse local. Letra A. Após realizar a leitura, numere a sequência das imagens de acordo com os acontecimentos apresentados no texto. Então, número 1, acontecimento que atraiu a atenção de pessoas. 2, inovação que permitiu o aumento da produção. E 3, quem foi atraído por essas mudanças. Letra B, a usina hidrelétrica de Marmelos foi instalada no município de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e trouxe benefícios para a infraestrutura urbana do local. Que benefício foi esse, tá? 4. A respeito das usinas hidrelétricas, escreva uma das consequências desse tipo de modernização para o meio ambiente. Então, houve consequência. Pelo menos uma consequência você vai escrever ali, tá? 5. Além das cidades, os meios de transporte e a infraestrutura das estradas foram modernizados. No diagrama, encontre palavras relacionadas a esse assunto. São 5 palavrinhas. Letra A, registre as palavras que você encontrou. E B, no diagrama foi possível encontrar nomes de alguns elementos de modernização. Alguns deles são mais atuais que outros. No entanto, vale lembrar que todos são importantes até a atualidade. No quadro a seguir, escreva o nome desses elementos, organizando-os com antigos ou atuais. Então, você vai pegar essas palavrinhas do diagrama e vai só colocar ali no antigos e atuais. Letra C, quais desses meios de transporte são utilizados agora, na atualidade? 6. O surgimento de algumas cidades ocorreu de diferentes maneiras. Algumas surgiram espontaneamente, outras foram planejadas. Quais são as principais diferenças entre as cidades espontâneas e as cidades planejadas? As diferenças entre as duas. 7. Lúcio Costa realizou o projeto urbanístico de Brasília. O seu projeto inicial era formado por 2 linhas que se entrecruzam em formato de cruz. Letra A. Marque a alternativa que melhor corresponde ao projeto de Lúcio Costa. Qual das duas mais lembra o projeto de Lúcio Costa? B. Assinale a alternativa que indica o nome desse projeto. Então, quando Brasília foi projetada, recebeu um nome, um primeiro nome. Esse projeto tinha o nome de Plano Trilhas, Plano Piloto ou Plano Capital. 8. Cite o motivo pelo qual o presidente Juscelino Kubitschek transferiu a capital do Rio de Janeiro para Brasília. Você pode fazer uma pesquisa sobre isso, tá? 9. Marque um X nas alternativas que indicam os meios de transporte e as vias que podem ser usados atualmente para se chegar a Brasília, por meio de avião e aeroporto, de barcos e mar ou caminhões e rodovias. 10. Leia esta imagem de uma escultura criada em 1959 pelo artista Bruno Jorge. Então, observem essa imagem, leia ali as descrições abaixo. E aí sim, letra A.
A quem Bruno Jorge homenageou com a sua escultura monumento? B. Você estudou que muitos migrantes se dirigiam para a capital do Brasil, Brasília, e de que locais essas pessoas se deslocavam. Na letra C você pode pesquisar também, tá? Então, considerando a situação das pessoas que se deslocaram para a construção de Brasília, explique o que é êxodo rural. D. Represente com desenhos o êxodo rural que ocorreu por causa da construção de Brasília. Página 76, unidade 8, transformações dos meios de comunicação. Então, número 1, explique o que é comunicação e exemplifique como ocorre. 2, marque um X nas alternativas que exemplificam situações de comunicação entre as pessoas. Então, você vai fazer a leitura das frases e vai marcar somente aquelas situações de comunicação entre as pessoas. Número 3, a respeito das diferentes maneiras de se trocar informações, leia estas imagens. Então, você vai observar com bastante atenção cada imagem. E aí, na página 77, diz assim: numere as imagens de acordo com essas legendas. Então, número 1, maneira de se comunicar entre outros tempos e maneira de se comunicar na atualidade. 4, marque um X nas alternativas que indicam meios de comunicação da atualidade. Então, internet, televisão, telefone, carta e rádio. Pode marcar quantas vocês acharem necessário. 5. Escreva o nome de um meio de comunicação conforme cada característica indicada. Então, letra A, transmite apenas som. O que transmite apenas som? B, transmite som e imagem. E C, transmissão imediata. 6. Você sabe o que é inclusão digital? Pinte a imagem que representa o significado de inclusão digital. Então, a professora disponibilizou um vídeo explicativo sobre inclusão digital. Eu sugiro que vocês pausem o nosso vídeo, assistam o vídeo sobre inclusão digital e aí sim voltem para fazer a atividade número 6, tá? Atividade número 7, página 78. Observe essas cenas. Tem duas cenas que eu quero que vocês observem com atenção. E aí sim, letra A. Que meio de comunicação foi representado? B. Assinale a alternativa que indica o tipo de programação representado. Será que foi representada uma cena de teatro, uma radionovela ou um espetáculo circense? C. Numere as cenas de acordo com esta legenda. Então, qual das duas são ouvintes e qual das duas mostram atores radiofônicos? D. Quais eram as programações transmitidas pelas rádios brasileiras? Lembra que antigamente existiam algumas programações. Que programações são essas? 8. Leia a imagem e responda as questões a seguir. Então, essa imagem representa o cinema. A professora colocou um vídeo disponível falando sobre o surgimento do cinema, tá? Então, novamente, eu sugiro que vocês pausem aqui o nosso vídeo, assistam o vídeo falando sobre o surgimento do cinema e aí voltem para fazer a atividade número 8. Então, letra A, o que a sequência de imagens está representando? B. A respeito das primeiras exibições de filmes e as suas produções, marque verdadeiro ou falso. Então, você vai fazer a leitura das frases e vai marcar verdadeiro ou falso. E página 80, a última de hoje, a atividade 9, leia a imagem e responda as questões. Então, observem a imagem, leiam a descrição ali ao lado da imagem. E aí sim, letra A, que situação está registrada nessa imagem? B. Leia o texto explicativo da imagem e escreva qual foi a novidade desse evento. C. Que meio de comunicação foi uma novidade no Brasil naquela época? Meio de comunicação. 10. Marque um X no nome dos meios de comunicação que no passado reunia pessoas como espectadores ou ouvintes. Será que era o cinema, a televisão ou o rádio? E a atividade número 11, no passado, algumas pessoas tinham receio de que a televisão substituísse outros meios de comunicação, como o cinema e o rádio. Isso se concretizou? Será que ficou real? Justifique a sua resposta, tá? Então, em História por hoje é só. Vocês podem estar retomando também observando e lendo os textos da apostila para conseguir fazer essas atividades, caso vocês tenham dúvida. Podem estar também me mandando mensagem, tá?
Lembrando que hoje é dia de entregar o último trabalho do bimestre, que é o trabalho de história sobre os meios de comunicação. Então agora sim, por hoje é só. Beijos, bom final de semana e até segunda-feira.